não saiba, mas você reconhece, né, que quando você se tornou um cristão, entregou a vida a Cristo, foi perdoado dos pecados, você não só teve o perdão, mas você recebeu o Espírito Santo de Deus, e a palavra diz, né, que Cristo nos dá dons, e esses dons são feitos para serem usados, são feitos para que a gente sirva a igreja, né, para que a gente sirva uns aos outros buscando esse crescimento, esse desenvolvimento, tá? Ok. Tranquilo até agora? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Até aqui no chat eu só estou vendo piadinha, não tem nenhuma pergunta ainda. Tá bom. Então, eu vou continuar aqui, tá? Ok, vamos falar de serviço. Ó, serviço está predominantemente ligado a uma ação objetiva, a prática, a movimento, tá certo? E, assim, quando a gente pensa em serviço, a gente pensa em ação, né? Quando a gente pensa, eu estou servindo, você vai estar pensando que você está agindo de alguma forma. Então, não tem como separar serviço de ação. E tem uma frase para ficar na sua cabeça, tá bom? Ação é característica do cristão, tá? Ação, característica do cristão. Estava dando aula para o essa semana ou semana passada, e a gente estava falando sobre alguns grupos religiosos que é fácil de identificar. Por exemplo, se você pensa no espiritismo, né? Eu não sei quanto que você conhece, ou se você conhece alguém, mas é fácil pensar em espiritismo e pensar em ação social, né? Campanha do quilo, né? Eles têm muitas essas coisas de ação social, tá? Eu não vou entrar nos méritos, não, só estou falando que é uma característica. Quando se pensa nos Mormons, talvez na sua cabeça você vai pensar numa dupla de gravata andando na rua no sol, né? Fazendo missões. Os Mormons são conhecidos por fazerem missões. Católicos, talvez você pense na devoção que eles têm. Bem, quando se fala na Igreja de Cristo, qual é a marca, qual é a característica quando a gente pensa assim nos irmãos que você conhece, nas congregações que você conhece ou faz parte? Qual é a marca? O que que a igreja é conhecida por fazer? Pode falar. Cuidado com o que você fala, mas fala. É a vontade, mas a Bíblia. Eu sempre penso na igreja, na marca da igreja como a Bíblia. Nós Ok, somos a alguém igreja que colocou participam recepção da Bíblia. amorosa, colocaram estudo, ensino, que eu acho que tem a ver com o Josué. Também, Josué, e assim, essa pergunta eu faço para algumas pessoas e essa é a resposta da maioria. Mas recepção amorosa também, tá? Eu sei que a igreja é conhecida por cuidar bem, receber bem, mas o estudo da palavra, do ensino, e é importante estudar a palavra? Muito, né? Importantíssimo, tá? Só que uma coisa também que é muito importante é associar esse conhecimento com a prática, com o serviço. Ó, é muito legal, muito motivador ver jovens todo sábado à noite, né? Quando é do mundo, você sabe o que é que faz no sábado à noite, né? É balada, é festa, é um monte de coisa aí que eu não posso falar nesse horário, mas tem um monte de jovem aqui estudando a palavra de Deus, conversando, motivando um ao outro, isso é maravilhoso, né? Só que o que eu quero focar hoje, enfatizar, né, que é o tema, é a questão do serviço, e como eu falei, serviço tem a ver com ação, com ação. É muitas vezes fácil e cômodo estudar, participar de aulas, de reuniões, mas às vezes colocar em prática é bem desafiador. Eu não sei quem que viu, Elias pediu para eu fazer uma mensagem convidando. Você colocou lá no grupo, né, Elias? Talvez algumas pessoas viram, né? E uma das coisas que eu falei no 1 minuto que eu falei lá foi de que a ideia de quando a gente tem uma aula, uma conversa, né, mexer com a gente, desafiar. E é isso que eu quero fazer com você hoje. Eu quero que você pense na prática, no seu serviço, nos dons que Deus tem te dado e se você tem usado ou não, ou se você tem usado de que maneira. E eu quero que você pense agora sobre isso e eu espero que quando acabe nossa conversa você continue pensando, tá? Deixa eu colocar aqui a primeira pergunta que eu coloquei lá no grupo para compartilhar, que foi essa aqui, ó. E eu queria que vocês falassem, tá?
quais verbos, falando aqui da língua portuguesa, tá? Quais verbos você consegue associar ao pensar na vida de Jesus? Então, não são frases, tá? Não quero que você diga frases, só o verbo. Pensa num verbo quando você pensa na vida de Jesus. Eu queria que vocês compartilhassem. Pode falar. Um de cada vez, vai. Eu pensei em amar. Ok? Amar. Servir. Amar, servir. O que mais? A gente falou. É um Mansidão. É um verbo. Tá um verbo. Perdoar. Ok, o verbo mansidão, muito bem. Perdoar. Praticar, alguém Eu colocou. mansido. É o que você falou, Fábio? Dedicar. Dedicar, obedecer, Organizar. perseverar, organizar, Ser. perdoar, servir ou servir. Oi? Servir. Essa língua eu não conheço, não. O que você está falando? É Carol atrapalhando aqui. Ser. Ser, ok. Liderar. Verbo to be. Verbo to be. Verbo to be, tá bom. Ser. Joia. Tá bom. Obrigado. Obrigado pelas respostas. O pessoal colocou aqui no chat, né? Ensinar, amar, perdoar, praticar. Eu sou do Nordeste, né? Então eu vou falar direito, tá? Obedecer, perseverar, perdoar, servir, joia, joia. Tá bom, obrigado. Então, quando a gente vê todos esses verbos aqui, tem assim, alguns verbos são mais de ação, outros são mais, né, são verbos mais passivos, mas pensa nesses, ó, servir, liderar, orar, cuidar, amar, ensinar, perdoar, são verbos de ação, né? São verbos que você não faz assim em estado vegetativo, tá? Tem iniciativa, tem esforço, tem dedicação para que isso aconteça, né? Eu vou fazer uma brincadeira agora, tá? Eu vou falar alguns verbos aqui e os que forem assim, que tiverem a ver com Jesus, você levanta a mão direita. Às vezes é um problema fazer esse tipo de dinâmica que o pessoal não sabe, às vezes, né? O que é direito e esquerdo, tá? Então, você está vendo aqui a minha mão direita, está ao lado contrário do seu, né? Então, essa é a minha mão direita, tá? A mão esquerda aqui, eu não sei muito explicar isso, não, mas, para mim, se eu sou destro, é meu braço forte, tá? E o esquerdo é o que não é tão forte, tá bom? Então, vamos lá, eu vou falar um verbo, se tem a ver com Jesus, você levanta a mão direita. Se não tem, você levanta a mão esquerda, tá bom? Ok. Quem não penteou o cabelo, tudo bem, pode ficar com a câmera desligada, tá? Só faça em casa aí. Ok, lá vai. Anunciar. Procrastinar. Esperar. Testemunhar. Testemunhar. Salvar. Ignorar. Calar. Servir. Ok, obrigado. Eu sei que tem umas pessoas que pensam muito, né? Aí você fala assim, calar, aí você pensa, mas teve momentos que Jesus ficou calado. Eu sei que tem muita gente que pensa, tem uns verbos aí, né? Mas, no geral, acho que você deu para pegar a ideia. Valesca deve ter ficado muito confusa nessa dinâmica, ela é alguém que pensa muito, né, Valesca? Mas deu para entender onde é que eu queria chegar, né? Ó, fazer, ir, anunciar, testemunhar, buscar, ajudar, salvar, servir. É fácil pensar em Cristo, porque ele estava fazendo essas coisas o tempo todo, né? Foi um elogio, Valesca. Ele estava fazendo isso o tempo todo. Agora, quando a gente espera, pensa em esperar, procrastinar, calar, perder o foco, ignorar, de forma geral, a gente não pensa em Cristo, né? Lembra, Jesus passava às vezes a noite orando, os discípulos estavam perguntando ele onde é que ele estava, e no lugar dele descansar, ele disse, vamos lá, eu tenho que anunciar, é para isso que eu vim.
Então, é fácil pensar em Jesus e pensar em serviço, né? Eu quero mostrar 2 versículos agora que também são bem conhecidos, que tem assim marca registrada de Jesus, né? Para que Jesus veio? Veja o que fala Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veio buscar e salvar, né? Olha o que diz Mateus 20, 26-28. Ele está falando sobre o reino dele, né? Que é diferente e assim tem que agir diferente também os que fazem parte desse reino. Antes ele está falando como que o mundo é, mas ele diz, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E olha aí aqui embaixo, né, na penúltima linha, como é que começa? Como o Filho do Homem. É assim que a gente deve agir, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, pensa nesses, né? Você conhece bem esses versículos, mas pensa sobre isso. Nós somos cristãos, discípulos de Cristo, e a gente deve imitá-lo. E aí pergunte, né? Pense na sua vida. Pensa se você tem sido como ele, como alguém que tem dedicado a vida para servir. E não é para se servir, tá? Não é esse tipo de serviço. Porque Jesus não veio para se servir, ele veio para servir a gente. Ele veio para servir as pessoas, para buscar e salvar o perdido. Esse era o foco da vida dele. E se eu sou cristão, e se você é cristão, tem que ser esse o nosso foco. O que é mais importante que isso? Só que às vezes a gente se acomoda, né? Talvez se eu colocasse esse verbo na lista lá, você ia levantar a mão direita ou a mão esquerda? Acomodar. Acomodar não tem a ver com Jesus. Jesus não era acomodado, ele não se acomodava, ele estava aqui pronto para servir, não importava a hora, não importava o que ia acontecer com ele, né? E assim era com os seus discípulos. Lembra, Paulo muitas vezes tinha profecia que para a cidade que ele fosse, ele ia ser preso, ele ia sofrer, ele dizia, eu vou assim mesmo, né? Eu vim aqui para cumprir minha missão. E Paulo não estava pensando nele, ele não estava pensando em se servir, mas ele estava pensando em servir ao rei, servir o reino. Ok? Lembra do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. A gente não vai ter tempo de ler aqui, mas lá no Sermão do Monte, Jesus ensina como que seus discípulos deveriam viver e agir. E aí ele vai falar sobre ser sal da terra, ser luz do mundo. No Sermão do Monte ele fala sobre ajudar pessoas e como ajudar, né? Não para ser visto pelos outros, mas de verdade, para honrar o Pai e para amar o próximo. Ele fala sobre orar, ele ensina sobre usar os bens de uma forma que a gente acumule tesouros nos céus. Então, todas essas coisas que Jesus está ensinando tem a ver com prática, né? Tem a ver com serviço, tem a ver com ação. Ser sal da terra, verbo to be, que alguém falou aí, ser a luz do mundo, ajudar necessitados, orar pelos outros, perdoar também, né? Eu não coloquei aqui, mas usar os bens que a gente tem. Então, Jesus está ensinando em como, na prática, um discípulo deve agir. E aí, no final do Sermão do Monte, aí eu quero ler com vocês, olha o que ele fala no final do sermão, no capítulo 7, né? Deixa eu passar aqui. Ok, Mateus 7, 24. Eu tive que fazer uns recortes aqui por causa do tempo, mas Mateus 7, 24. Quando ele terminou o sermão, ele disse assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E ele vai falar que é prudente porque ele não vai ser destruído, né? Quando vier a chuva, a tempestade, a casa está firmada sobre a rocha, né? E assim é como um homem que pratica aquilo que Jesus estava ensinando. E o contrário, versículo 26,
mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, Jesus estava ensinando como que um cristão deve agir, e no final ele fala, agora vai lá e faz. Agora vai lá e faz, vai lá e pratica. Porque se não praticar, não adianta nada, né? Se não colocar a vida sobre a rocha, que é Cristo, não adianta nada, né? Quantos que seguiram Jesus enquanto ele estava em vida? Quantos foram atrás dos milagres? Quantos quiseram comer pão? Mas quantos que ficaram firmes depois que ele foi crucificado? A gente sabe que não foram muitos, né? Em Atos vai falar que não foram muitos. Depois a igreja vai começar a crescer, mas daqueles que estavam seguindo Jesus, pouquíssimos praticaram, né? E, assim, pensando em nós hoje em dia, o que tem mais é aula, viu, gente? Está tendo hoje, vai ter sábado, né, que vem, e durante a semana você pode assistir um monte, mas se a gente não praticar, a gente é mais um religioso que o mundo mete o pau, que critica, porque tem muita gente que sabe um monte de coisa, mas não pratica, né? E aí, no lugar de ajudar o reino, acaba atrapalhando. Eu não quero ser assim, eu espero que você também não, né? A gente está aqui para servir ao Senhor, para fazer a diferença com os dons que Ele tem dado a cada um de nós, que são diferentes, e tem que ser assim, porque no corpo de Cristo é assim. Temos dons diferentes, mas independente de qual é o nosso dom, a gente precisa servir. Ok? Característica dos jovens. Essa foi a segunda pergunta que eu fiz e eu queria escutar de vocês. A pergunta foi: que serviços específicos em relação à igreja vêm na sua mente que se encaixam com a sua faixa etária? Podem falar. Fazer a ceia ou a oferta. Fazer ceia a oferta. Auxílio com a organização do prédio, o Ministério Infantil, adolescente, jovens, Ok. mulheres também. Natália colocou pregação. Obrigada, Ayane. Quem mais? Evangelismo. Evangelismo. Ajudar com a limpeza, fazer visitas. Ajudar com a limpeza, fazer visitas, trabalhar na ordem do culto, alguém colocou aqui. Servir o pãozinho da ceia e o suco, passar o saquinho. Ok. Tá. E dessas coisas que estão sendo faladas, teria algumas dessas coisas que vocês falaram, ou que alguém não falou ainda? Neto colocou receber os irmãos, que é mais fácil para você que é jovem fazer do que para alguém que tem, por exemplo, 60 anos. Missão. Ok. Missão, eu imagino que Carol está falando assim de sair do seu lugar e ir para outros lugares, né? Outras cidades mais distantes ou países. Alguém colocou aqui limpeza do prédio. Certo. O que mais? O Ministério da Benevolência, talvez, a parte não tanto organizacional, mas que exige o sol, sabe? Benevolência, você está falando de ir e levar na casa das pessoas ou recolher, é isso que você está falando? Isso. Aqui no Sul a gente tem as campanhas do agasalho, então é umas pessoas que fazem junta e depois distribui também. Cristal Cruz colocou som, tecnologia, projeção, aulas no Zoom. Verdade, né? Tem um pessoal aí que tem dificuldade, e eu acho que a maioria das congregações que tem feito aula à distância, assim, tem sido jovens que têm ajudado, né? Auxiliar no Ministério de Jovens Adultos, verdade. Ok. Falaram aqui serviço social. Serviço social. Evangelista. Joia. Caramba. Deixa eu contar um exemplo pessoal. Eu e minha esposa, a gente visitou uma congregação lá no fim do mundo, tá? No fim do mundo mesmo. E eu não estou falando de Camaragibe, não, viu, Fábio?
é bem mais longe. A gente foi visitar essa congregação que é bem remota, é quase lá no Canadá, tá? E era um monte de velhinho. Eu vou dar um exemplo que você vai entender o quanto velhinho eles são. Então, eu e Jéssica, a gente foi lá visitar e eles têm apoiado o meu trabalho, né, com o meu sustento, para que eu trabalhe aqui com a igreja, com o AME e tudo isso. E aí eles falaram para a gente lá que eles ficavam muito motivados de ajudar jovens como eu, né? Então, já deu para entender quanto velho eles são, né? Mas na cabeça deles, eles não podem mais viajar, eles não podem ir para outros países, para outros lugares, para levar o evangelho. E aí eles estão ajudando jovens como eu e em outros lugares também para anunciar o evangelho, né? E assim, eu convivo com o pessoal do AME e eu sei que de muita gente que ajuda eles com sustento, e são pessoas que têm uma profissão, né, que tem filho, que tem bebê, né, em casa e não pode mais viajar tal, e aí eles ajudam, né? Eu sei que eu estava brincando com o Barbosa. Barbosa é um jovem, né? Um jovem senhor, mas ele é um jovem. E aí ele tem dedicado a vida a isso, né? Ajudar jovens como vocês, para que vocês façam coisas que talvez ele não pode fazer mais, né? Então, é importante você entender isso. Vocês estão numa idade que vocês têm alguns tipos de habilidade que a gente vai perdendo à medida que vai envelhecendo, né? Alguém falou aqui, bem lembrado, da parte de tecnologia, e a gente tem usado, graças a Deus, para evangelismo. Eu tenho visto muito evangelismo através da tecnologia, e vocês podem ajudar. Então, a gente poderia dar vários exemplos aqui, né? Eu me lembro de algumas campanhas que a gente fez, quem fez comigo lá em Vila dos Palmares, lá em Recife, né? Eram morros, né? Eram morros com lama e tudo isso, e às vezes pessoas de mais idade não vão conseguir ir lá, alguém tem que ir lá, né? Então, bem, como eu disse, eu não vou ficar dando vários exemplos aqui por causa do tempo, mas vocês têm condições, alguns tipos de características que precisam ser usadas para o desenvolvimento da igreja. Outros irmãos vão usar outros dons, mas é importante que você faça a sua parte. E quando eu falei de vida ou morte, lembra quando eu falei de desenvolvimento no começo? Eu falei de dois tipos de desenvolvimento. Falei de crescimento numérico e de maturidade. Se a gente não serve, esses dois tipos de desenvolvimento vão ser afetados, né? A igreja não vai crescer como pode crescer e nem vai amadurecer, como Paulo falou. Ele diz que quando todas as juntas, né, quando trabalham juntos no mesmo propósito, há crescimento e edificação. Mas se a gente é nulo, se a gente não está funcionando, se a gente não está servindo, se a gente não está usando nossos dons, vai trazer prejuízo para o corpo inteiro, né? Então, tem consequência se eu ou você cruzar os braços, né? E assim, não pensar, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Você sabe que não é, né? Quando você se batizou, você entregou a vida a Cristo. E quando você entregou a vida a Cristo, ele te abençoou de várias formas. E o que você tem que fazer é usar o que ele tem te dado para o serviço, para o reino, né? Colocar em prática. Ok, deixa eu ler outro versículo aqui. Tito 2:6. Paulo enviou Tito a Creta, né, para que ele constituísse presbíteros, ajudasse lá a igreja a organizar algumas coisas. Tinha alguns homens que precisavam ser silenciados, estavam ensinando algumas coisas erradas, e chega uma parte da carta que ele orienta Tito a dar conselho para as mulheres mais velhas, para os homens mais velhos, e chega uma hora que ele fala sobre os jovens. E ele diz em capítulo 2, versículo 6, diz assim: da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Quem lembra desse verbo hoje? Quem lembra da palavra prudente? Quando foi que a gente falou de prudente hoje? Ninguém lembra?
Vou ter que voltar aqui, viu, Elias? A aula, vou começar de novo. Quando foi que a gente falou sobre prudente? Acho que foi na hora quando você falou sobre a construção da casa na rocha e do Uhum. insensato. Muito bem, Juan. Isso mesmo. No final do Mateus 7, do final do Sermão do Monte, Jesus disse, né, que quem pratica as minhas palavras é como aquele homem, né, prudente. Ele está sendo sábio, né? E quando eu estava lendo Tito, eu lembrei disso. Falando dos jovens, ele diz para Tito ensinar os jovens a orientar para que eles sejam prudentes. E aí eu vou falar sobre do que no contexto que a gente está falando, em como você ser prudente. Ó, quer ser prudente? Ser sábio. Use o que Deus tem te dado. Use, não esconda. Não seja covarde. Não seja superficial, né? Eu sei que a cidade que você está aí tem muitos tipos de investimento que você pode fazer, né? Investimento na carreira profissional, investimento em relacionamentos, investimento nos estudos, e todas essas são coisas importantes. Mas tem uma mais importante do que tudo isso, né? Que é o investimento no reino de Deus. Você pode fazer tudo isso que eu falei, mas faz isso em segundo lugar, tá? Em primeiro lugar, precisa ser no reino de Deus. E se você fizer isso, você vai ser prudente, você vai ser sábio, porque você vai estar investindo numa coisa que nunca acaba. Esse é um investimento que não tem fim. Então, namore, trabalhe, estude, mas coloque Deus em primeiro lugar. Sirva a Ele em primeiro lugar, antes de você mesmo, antes da sua namorada, seu namorado, antes da sua carreira profissional, antes do seu trabalho. Sirva ao Senhor em primeiro lugar. Seja prudente. Isso é um exemplo de prudência. E uma coisa que Paulo falou para Tito, deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui. Ele disse... Opa, aqui. Eu vou ler agora do 6 ao 8, tá? Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei brevemente sobre pessoas que se dizem cristãos e não praticam e acabam sendo um mau testemunho, no lugar de ajudar, atrapalha. O que a gente pode fazer para reverter isso? O que a gente pode fazer? Sendo um bom exemplo. Sendo bom exemplo, exatamente. Você não controla o que as outras pessoas vão fazer, né? Você não vai controlar que pessoas... alguém colocou aqui, dar testemunho. Mas você controla o que você faz. E é exatamente isso que Paulo está dizendo para Tito. Ele fala, Tito, fala para os jovens serem exemplos, mas seja você para eles, né? Às vezes as pessoas falam muito dos jovens da igreja que não são comprometidos, blá, blá, blá. Bem, precisa dar exemplo. E se você é um jovem cristão e você acha que o pessoal da sua congregação não se envolve muito, melhor maneira que você pode fazer ajudar a eles é mostrar como se faz, né? Então, eu estou vendo aqui vários jovens que eu conheço que, para mim, são exemplos, que eu admiro, jovens dedicados ao reino, e eu fico muito feliz de ver vocês envolvidos na obra. E essa é a maneira de dar testemunho, de motivar pessoas a servirem. Você fazer o seu serviço, você fazer a sua parte, né? Que às vezes a gente vem com um monte de desculpa, mas a gente precisa, colocar em prática o que a gente está falando, né? Elias colocar aqui, obrigado, porque já acabou aqui, foi o tempo, Elias. Você já está agradecendo por eu ir embora, é isso? Acho que não, né? Eu tenho tempo ainda, tá? Ok, eu quero que vocês me respondam a terceira pergunta, e a última que eu coloquei. Eu fui para 4, peraí, estou tendo problema. Lembra que eu falei de idade e tecnologia, tá? Peraí. Ok, 3.
quais os fatores que mais atrapalham que os jovens se envolvam mais no serviço do corpo de Cristo? Quais fatores vocês acreditam que mais atrapalha que os jovens se envolvam ainda mais no serviço do corpo de Cristo? Bruno colocou ser jovem. Ô, jovem, e quais são? Dê alguns exemplos, alguns fatores. Isso é bem genérico, né? Mas eu entendi o que você está querendo dizer. Pode ser timidez? Timidez. Alguns são tímidos. Alguém colocou aqui, Mariana colocou motivação, oportunidade. O que mais? Falta de preparo deles. Falta de preparo, julgamento. Tem algumas que eu talvez precisasse de um pouquinho de explicação. Os prazeres do mundo, com certeza. Confiança. Para isso que a gente tem alguns ministérios que podem ajudar, com timidez, confiança. Daqui a pouco eu vou fazer uma propaganda. Sair da zona maturidade. Sair da zona de conforto, né? Isso, acomodado, né? Não sair da zona do conforto. Preguiça. Falta de direcionamento. Isso, às vezes a pessoa quer, mas não sabe como, né? Falta de direcionamento. Joia. Tem várias razões e gostei das coisas que vocês falaram. Deixa eu ler aqui algumas. Não ser bem visto pelos irmãos mais velhos, pelo fato de ser jovem. Eu acho que alguém colocou oportunidade também. Conheço vários jovens que se queixam, né, que talvez não tenham tanta oportunidade de serviço, mas geralmente, pelo menos dos que falaram comigo, estavam falando em serviço, talvez no culto dominical, né? Mas no trabalho talvez tenham muitas oportunidades. Muitos não sabem sobre a importância de servir, verdade, né? Alguns não entendem a seriedade, como eu falei, questão de vida ou morte, e tem muita gente que não entende isso ou não vê dessa forma. E aí, falando para os que servem, né, que continuem dando exemplo e mostrando o que deve fazer. O que você fez essa semana? Pensa, a gente está no sábado à noite, né? O que você fez essa semana como cristão que impactou? E aí eu tive que colocar positivamente, né? Porque você pode impactar negativamente, você pode fazer mal para as pessoas, mas o que eu estou perguntando é o que você fez essa semana como cristão que impactou positivamente a vida de alguém. Se você prefere não falar, não precisa, mas eu quero que você pense, tá? Tente pensar em nomes. Tente pensar em nomes de pessoas que, por causa do que você fez, da sua ação, do seu serviço, que a pessoa foi abençoada. Que talvez ela teve o dia, ou a semana, ou talvez a vida transformada, né? Alguém colocou aqui, eu conversei com um jovem, imagino. Ranieri, eu sou abençoado, creio que algumas pessoas também, com a memória, então eu não sei responder essa pergunta, porque eu não lembro de muitas coisas que eu faço. Ok, Diego está dizendo que conversei com um colega do trabalho sobre a vida dele, e como... Diego abençoou um colega do trabalho dele. Essa semana eu tive a oportunidade de ser hospitaleira. Então, muitas pessoas estavam aqui em casa. Foi um momento muito bom. Meus pais lindos do coração. Então, eu tive a oportunidade de ser hospitaleira. Espero que tenha sido bom para eles. Urânia colocou, deixei de lado as minhas coisas pessoais que eu iria fazer para ajudar uma amiga minha com os trabalhos de escola. E isso é um bom exemplo também, porque às vezes quando a gente pensa em serviço, em mudar a vida de alguém, a gente pensa naqueles filmes, né? Que alguém vai atirar, aí o cara pula assim, câmera lenta. E aí leva a bala, né, no lugar da pessoa.
não precisa ser tão dramático, tá? A gente pode mudar, impactar a vida das pessoas de várias formas. Às vezes, como nossa irmã colocou aqui, né? Ela ajudou uma colega da escola, ela tinha coisas para fazer, mas ela ajudou uma amiga da escola. E eu nem sei se elas falaram de Cristo nesse dia, tá? Mas Urânia está ganhando a confiança dela, está mostrando o que é amor na prática. E talvez, quando ela quiser conhecer mais de Cristo, vai ser a ela que ela vai conversar, né? Porque, então, às vezes das pequenas coisas. Eu perguntei sobre dons, você sabe qual é seu dom, né? Talvez seu dom seja ser hospitaleiro, né? Um dos seus dons seja hospitalidade. Talvez é benevolência, talvez você trabalha e pode abençoar pessoas. Ou talvez você está desempregado, tem um monte de tempo sobrando, não tem dinheiro, mas tem tempo. E aí você usa o seu tempo para abençoar as pessoas, né? E assim, eu estou falando de características e também de dons, tá? Às vezes a gente tem momentos da vida da gente que nos permite fazer coisas que em outros momentos talvez a gente não consiga, mas que a gente possa realmente servir e fazer a diferença. Então, eu queria terminar falando aqui para você, tá? Aqui na tela tem 54 telas, né? 54 celulares ou computadores conectados. Tem alguns que têm 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, vamos dizer que no total aqui a gente tem 70 pessoas, tá? Imagina 70 Cristos. Qual o impacto que pode acontecer no mundo? 70 pessoas pensando no próximo. 70 pessoas colocando o próximo em primeiro lugar, acima da minha vontade. 70 pessoas servindo. 70 enviados, né? 70 missionários. Todos nós temos missões aqui que Deus tem nos dado. Então, nós fomos chamados para servir, para cumprir nossa missão. Imagina o impacto que a gente pode fazer. Você pode dizer, Ranieri, tem muita gente dando mau testemunho, né? Tem gente que não quer estudar mais a Bíblia, não quer saber nada de igreja. 70, com 12, Cristo mudou o mundo, tá? E agora tem muito mais. Então, eu e você fomos chamados para fazer a diferença. E eu estou falando na prática, mesmo que ninguém veja. Lembra lá do Sermão do Monte, né? Mateus 6. Ele disse, quando for orar, se tranca no quarto, o Pai vai ver. Quando você for ajudar alguém, dar esmolas, faz de uma forma que tua outra mão não vê. Quando você jejuar, não deixa ninguém ver. Mas ele vê, ele sabe. Então, mesmo que não é explícito, mesmo que não é visto, sirva ao Senhor, coloque ele em primeiro lugar, faça diferença na vida das pessoas. E, lembrando do Sermão do Monte também, você vai receber um tesouro nos céus, né? Onde a traça e a ferrugem não destrói, não tem ladrão, nada disso. Então, que Deus nos abençoe e use cada um de vocês na prática, certo? Faça a diferença, sirva, porque é questão de vida ou morte. Que Deus nos abençoe.